Olá pessoal, bom dia. Bom, hoje vou aqui conversar com vocês sobre a educação permanente em saúde como uma estratégia de análise institucional. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. A proposta desse vídeo, dessa aula, é refletir um pouco a análise institucional a partir de algumas perspectivas de intervenção, pois sabemos, que a psicologia institucional, a análise institucional, ela ocorre dentro das instituições buscando o desenvolvimento das relações humanas, buscando o protagonismo, buscando a autogestão, entre outras questões que atravessam as questões institucionais. Então hoje eu gostaria de apresentar aqui para vocês a educação permanente, como uma ferramenta que pode ser usada dentro das instituições para desenvolver esses conteúdos da análise institucional. Então eu vou falar um pouco disso com vocês, sobre isso. E o texto de base que vou usar é do Ricardo Burg-Sessin, que fala Educação Permanente em Saúde, desafio ambicioso e necessário. E vou fazendo algumas articulações com a análise institucional. Bom, vamos lá. Para começar, a ideia da nossa discussão hoje, do que o texto ele vai trabalhar também, é um olhar a partir da prática de aprendizagem libertadora de Paulo Freire, ou seja, tem uma discussão sobre aprendizagem significativa e também uma aproximação com Lapasade e Loraux no sentido de trabalhar, modificar e analisar coletivos, entendendo a educação como uma estratégia para processo de mudança. Então, essa articulação entre Lapasade, Loraux, da análise institucional dos coletivos, juntamente com a aprendizagem significativa de Paulo Freire, nós vamos estar trabalhando então hoje aqui com a possibilidade das mudanças de práticas institucionais e forma específica dentro da área da saúde. Então, o que eu estou querendo trazer um pouco de reflexão sobre a educação permanente em saúde, Nós sabemos que as equipes de saúde, elas são equipes como qualquer outra equipe, mas como eu estou falando de saúde hoje aqui, que são atravessados por dificuldades, por dilemas, por problemas e por desafios. Então é natural, que as instituições, as equipes, elas tenham problemas, que elas tenham complicações, enfim, mas a questão não é ter problema. A questão, nós, principalmente da psicologia, precisamos ajudar as pessoas a desenvolver dentro da equipe sua percepção de grupo, sua percepção do outro, sua percepção de coletivo, e desenvolver uma ideia dentro das equipes que se aproximam dentro da questão da autogestão, da questão das trocas, das questões das práticas mais horizontais e menos verticais. E a educação permanente em saúde, ela tem como pressuposto olhar o cotidiano. Então, por que a educação permanente em saúde ela tem um grande potencial para se trabalhar dentro das instituições? Porque a educação permanente em saúde, através da aprendizagem significativa, pressupõe e propõe dentro das equipes que se olhe, que veja essas práticas, que pensem juntos, coletivamente, as melhores saídas. O que isso significa? Significa que é necessário, dentro das estruturas de saúde e de suas equipes, que a gente possa desenvolver nesse lugar uma capacidade de refletir sobre sua prática. Eu sempre gosto de dizer que os profissionais de saúde, eles sabem executar muito bem suas práticas, eles entendem de protocolos, eles entendem de equipamentos, eles entendem de muita coisa. Mas eu sempre pergunto, você profissional da saúde, você já pensou no que na sua prática, você já parou para pensar o que você e sua equipe estão fazendo aí no seu setor? Ou o que vocês estão produzindo para as pessoas? Então, essa indagação é uma proposta que a educação permanente coloca, no sentido de continuar a formação do sujeito, mas em outros aspectos não só somativos, mas em questões formativas, buscando, nesse contexto, colocar o cotidiano, a dinâmica do trabalho, como um lugar de reflexão, de prática.
Então, as práticas de saúde, elas precisam ser olhadas, precisam ser vistas e pensadas por aqueles que a desenvolvem. Por isso que estou aqui hoje falando da educação permanente em saúde como uma prática de análise institucional. Porque ela possibilita, é uma ferramenta que primeiramente vai estar lá dentro dos pressupostos do próprio Lapassaad e do Lorô que eles colocam para a análise institucional, que é a autogestão. Né? O que é a autogestão? A autogestão é a capacidade das pessoas e das equipes que produzem saúde consigam olhar para suas práticas e encontrar saídas, encontrar estratégias. Né? Claro que essa proposta de autogestão tem uma visão, um olhar diferente do olhar de saúde fragmentalizado, vertical, que nós conhecemos, de práticas onde a comunicação e as trocas transdisciplinares ou interdisciplinares muitas vezes não são desenvolvidas. Então nós somos acostumados a ter esse olhar vertical de superioridade dentro da saúde. E a educação permanente, ela propõe uma articulação em outra perspectiva. Qual perspectiva? A perspectiva da autoanálise, da capacidade de pensar o trabalho, na capacidade de pensar a equipe, na capacidade de problematizar. Nós sempre ouvimos, principalmente dentro da saúde, a questão do não ter tempo. É muito comum, né? Nós sabemos que as práticas, os profissionais, né, é corrido, é difícil, sim. Porém, nós deveríamos, e aqui é a proposta, principalmente quando a gente pensa em análise institucional, em diagnóstico institucional, né? Eu tenho experiências, né, como consultor dentro de instituições, de olhar, de contribuir para as equipes entenderem, identificarem, né, as suas problemáticas, identificar as suas demandas de intervenção. Então, eu vejo muito isso, muitas vezes nos meus trabalhos, como as equipes de saúde, elas se mobilizam e elas ganham quando a problematização ela pode ser pensada dentro do cotidiano real das intervenções e das práticas de saúde. Por quê? Porque a educação permanente em saúde, com certeza ela vai trazer um desconforto dentro da equipe. Porque é uma corresponsabilização dentro dessa prática. O que é essa corresponsabilização? É a percepção de que uma equipe, um setor ou um serviço, ele é articulado. Mas nós temos, às vezes, dentro da saúde, um olhar e uma visão ainda muito fordista, mecanizada. Né? Nós, às vezes, pegamos o cuidado em saúde e desenvolvemos como se fosse uma cadeia de uma produção de um carro, de um celular, sei lá, né? Mas não, né? A saúde ela emperra nesse processo, nessa visão tecnicista. E a educação permanente em saúde, ela é um modelo, uma proposta de contextualização e reflexão sobre as práticas de saúde. Então isso pode ser desenvolvido por qualquer equipe. Isso pode ser desenvolvido com um gestor que tem uma visão relacional, que tem essa percepção da horizontalidade. Isso pode ser feito por um profissional que conheçam, né, e tenha o conhecimento dessas práticas de análise, mas fundamentalmente o olhar da educação permanente em saúde é a percepção de uma continuidade na formação. Ou seja, no entendimento de que pensar as práticas, autoanalisar não no sentido terapêutico da palavra, no sentido, vou me autoanalisar. Não, autoanalisar as práticas, autoanalisar o cotidiano, o que essas pessoas estão fazendo dentro desses contextos institucionais. Então, quando Paulo Freire ele propõe a pedagogia no sentido reflexivo, a aprendizagem significativa, ele está trazendo que a aprendizagem dos profissionais de saúde vai ter uma significação muito importante, né, de formação do sujeito e das equipes, porque as problematizações elas são muito individuais. Então, a ideia da educação permanente de saúde é permitir que as pessoas possam pensar as suas realidades e pensar as suas soluções. Então, aí entra a questão da corresponsabilidade.
Por quê? Porque todos, né, envolvidos vão poder pensar as suas práticas e poder pensar o que estão fazendo ali. Ao mesmo tempo, encontrar soluções. E a partir do momento que tem o encontro e a busca das soluções, nós teremos essa corresponsabilização, né, que tem a ver aí com esse olhar, né, da análise institucional. Então, eu acho interessante o que esse texto que o Cessin coloca, que ele vai dizer para a gente da importância do quadrilátero da formação, né? Ele trabalha aí nas perspectivas da educação permanente, da capacidade reflexiva do trabalho e do cotidiano e das práticas, e ele traz alguns pontos que são necessários para produzir esse conhecimento. Então, a educação permanente de saúde, ela poderá fornecer aos trabalhadores e às suas equipes de saúde um aprendizado sobre as suas práticas, que eles possam criar as estratégias e as saídas dentro dessa realidade. Então esse quadrilátero, né, que ele coloca, que o primeiro é a análise da educação dos profissionais de saúde, ou seja, precisamos tirar um pouco dessa verticalidade e começar a trabalhar mais em perspectivas horizontais para ter troca de conhecimento, troca de saberes. Né? Nós precisamos, dentro da saúde, conseguir ouvir o outro, as outras práticas são importantes. Análise das práticas, do que é feito também na saúde, tem uma relação. A gestão setorial, né? Os setores, cada setor tem sua perspectiva que precisa ser analisada. Assim como da organização social e da estrutura que nós temos dentro das instituições de saúde. Então, vocês estudantes, vocês profissionais da saúde, profissionais da área de psicologia, das instituições, hospitais, unidades básicas de saúde, enfim, né? Procure entender a educação permanente em saúde como uma oportunidade de autoanálise e autogestão. A oportunidade de trabalhar dentro dos setores a gestão participativa. Ou seja, entender que corresponsabilizar no diagnóstico e na percepção é também trazer uma corresponsabilidade na atuação. Então, isso é muito importante e é a base da análise institucional, ou seja, Lapasad, Loraux vão trazer a importância da autogestão, da autoimplicação. Paulo Freire vai trazer a importância da aprendizagem significativa. E isso entra dentro da educação permanente em saúde. Então essa é a ideia, isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E vou pedir agora, né, que vocês se inscrevam aí no canal, curtem o vídeo se vocês gostaram, claro. E logo logo trago novos conteúdos para vocês. Um grande abraço e até breve.